Bom dia, professores. Meu nome é Jorge Trentin, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação da Unic e hoje eu vim falar a respeito das cerâmicas odontológicas, né? Foi o meu tema na matéria de biomateriais. É, é um tema que eu confesso que não estou familiarizado, tive pouco, né, na minha graduação. Então, eu tentei aliar o que diz no livro de materiais dentários, né, do Philips, com artigos que eu fui achando. Eu, desculpa, eu percebi que existem diversas classificações das cerâmicas e eu tentei focar na que fazia mais sentido para mim. Então, espero que seja o suficiente e que os professores gostem do meu seminário, da minha apresentação. Então, eu vou dar início. A definição que nós temos para as cerâmicas é que são, basicamente, ela vai ser um material composto por uma combinação de elementos metálicos ou não metálicos também. A compreensão que nós temos é de uma abrangência muito grande de vários elementos e depende de cada tipo de cerâmica que vai ser englobado nesses elementos. Como, por exemplo, elementos metálicos, nós temos alumínio, cálcio, lítio, magnésio, potássio, sódio, zircônio e o titânio. Também os íons não metálicos, nós vamos ter de oxigênio, silício, boro ou flúor, que vão compreender a formação desse material. Quais são as características que esse material apresenta para ele se tornar uma opção quando a gente vai escolher um tratamento restaurador, um tratamento reabilitador? A cerâmica ela tem uma excelente reprodução de fenômenos ópticos da estrutura dental. A maioria das cerâmicas, a gente vai ver que tem cerâmicas que não têm essa reprodutibilidade. Ela reproduz a fluorescência, opalescência, translucidez e a opacidade, quando ela é comparada com outros materiais já existentes no mercado. Ou seja, é muito importante para restaurações anteriores, quando a gente tem um dente permanente, por exemplo, a pessoa perdeu um incisivo, ela precisa restaurar o outro, e a gente precisa copiar esses efeitos de fluorescência, de opalescência, a projeção dos mamelos, a translucidez da borda incisal. Isso é muito importante quando a gente tem um dente que a gente queira mimetizar. Mas também quando a pessoa precisa de uma reabilitação completa, quando ela quer dentes mais naturais. Então, com a cerâmica, a gente tem efeitos ópticos totalmente satisfatórios. A capacidade, ela tem de manter a cor e a textura dela por períodos prolongados, com alta estabilidade e resistência à abrasão. A gente também vai ver que a cerâmica é um material muito resistente. Ele consegue se manter ali, mantendo a sua estética por um longo tempo. Ela tem baixa tenacidade à fratura, apesar da gente falar que ela é resistente. Por quê? Porque ela resiste, mas se ela tiver, por exemplo, alguma camada menos espessa, ela pode fraturar. Então, ela tem essa característica indesejável, principalmente quando ela é usada em aplicação estrutural, como uma prótese fixa, que apresenta o grande risco de sofrer uma fratura catastrófica. Ou, geralmente, quando ocorrem essas fraturas, precisa fazer a substituição completa do material. E outro problema dela, outra característica como que fala, que a cerâmica encontra, é o alto potencial de desgaste do dente antagonista, principalmente quando a superfície dela está rugosa e quando o paciente apresenta hábitos parafuncionais como bruxismo, ou seja, se ela é antagonista de um dente natural, ela está muito propensa a fazer desgaste nesse dente. E principalmente se ela está rugosa. Se o paciente não faz visitas regulares ao dentista para conferir como é que está o polimento dessa cerâmica,
ela pode contribuir ainda mais para esse processo de desgaste do dente antagonista. Então é algo que a gente tem que prestar muita atenção para que a gente consiga diminuir ao máximo esse problema. O primeiro artigo que eu trago foi um artigo que está na Biomaterials Journal, e ele está falando sobre essas propriedades óticas dos materiais cerâmicos, que eu trouxe as partes que eu achei mais interessante, que diz que as propriedades óticas dos materiais cerâmicos são os principais fatores responsáveis pela aparência natural da restauração cerâmica. Ou seja, ele tem várias propriedades que contribuem para isso. E elas são afetadas por diversos fatores, que a gente vai ver quais são as indicações posteriormente, como a composição, a quantidade de conteúdo cristalino, as porosidades nessa cerâmica, que a gente já sabe que quanto mais porosa, mais diferencial vai ser a refração da luz. Quais são os aditivos colocados nessa cerâmica? Qual a granulometria e qual o ângulo de incidência da luz? Ou seja, é uma combinação de fatores que vai afetar diretamente nessas propriedades óticas do material cerâmico. E ele divide em duas, que são as propriedades óticas dependentes do comprimento de onda, que vai ser a cor, que vai ser dividida entre matriz, cromo e valor, como a gente já sabe, a translucidez da cerâmica e a opalescência. E também tem as propriedades gerais, que vão ser o índice de refração. Aqui eu tentei trazer a classificação que eu achei melhor, que vai ser a classificação do tipo da cerâmica. E o que eu achei foram quatro exemplos, e eu vou falar um pouquinho sobre cada. Dar uma breve explicação, que são as porcelanas, nós temos as vitrocerâmicas, os compósitos e as policristalinas. Primeiro eu vou falar das porcelanas. As porcelanas são materiais obtidos a partir de caolino, que é uma argila, quartzo e feldespato. Ela vai ter uma matriz vítrea amorfa e os principais constituintes vão ser a sílica, que é 60%, alumínio, a sódio e a potássio. Algumas porcelanas, elas também apresentam partícula- partículas cristalinas dispersas, como por exemplo leucita, alumina e a fluorapatita. Como que as porcelanas, elas podem ser processadas? Como que elas podem ser feitas? Aqui eu também trouxe os três métodos mais comuns que a gente encontra. Primeiro é a técnica artesanal. O que que acontece na técnica artesanal? A técnica artesanal faz a mistura do pó da porcelana com o líquido de modelar. Nisso vai ser formada uma pasta que ela vai ser aplicada com um pincel sob um troquel. E após a confecção, ele vai ser submetida a altas temperaturas para tomar a cura, fazer todo o processo. Então, é a mistura de pó e líquido, e depois ele vai ser feito sob o troquel, né, do preparo, e vai ser feito a colocação dele em forno. Opa, tá. O próximo método é o CAD-CAM, que vai ser um método mais digital. Como que é esse método? Vai ser feita a aquisição de uma imagem digital do dente preparado. O preparo desse dente vai ser escaneado. E as informações desse dente, dessa restauração que vai ser feita, vão ser enviadas para uma unidade de usinagem, em que vai ser inserido já um bloco de porcelana curado, pronto, durinho, e ele vai ser desgastado por duas fresas diamantadas até adquirir o formato final da restauração. É uma máquina que vai pegar um bloco pronto e ela vai desgastar com as pontas até formar essa restauração que eu fiz o escaneamento prévio do paciente, né, do preparo, e ela vai trazer pronta. Isso, essa restauração. O que já é um pouco diferente, porque ela é um monobloco. A gente não consegue fazer estratificação de cor. Então, ela já é um método mais indicado para dentes posteriores.
A gente não, a gente tem a preocupação da cor, mas a gente não tem tanta preocupação estética com essa parte de estratificação e efeitos ópticos. Existe a injeção também, que vai ser um processo de cera perdida, que você vai fazer o troquel, vai fazer a parte da restauração em cera, daí você vai fazer como se fosse aquela uma parte da prótese de inserir numa espécie de mufa, depois derreter a cera e inserir essa porcelana lá para tomar o formato dessa restauração. Existem também as vitrocerâmicas, e as vitrocerâmicas, os cristais de leucita vão se encontrar mais homogêneos, distribuídos, do que na porcelana em si. Enquanto na porcelana as partículas cristalinas surgem na matriz por meio da fusão do feldespato ou por adição controlada, nas vitrocerâmicas, essas partículas elas vão surgir por meio de um tratamento térmico realizado nesse material que vai ser chamado de ceramização. Esse tratamento ele vai causar um rearranjo atômico na estrutura da vitrocerâmica, fazendo com que essas partículas cristalinas cresçam na matriz vítrea e diminuir a sua translucidez, promovendo um aumento da resistência. Essas partes mais técnicas eu vou ler um pouco mais porque eu acho elas um pouco difíceis de entender, principalmente para quem não está muito acostumado com essa parte dos materiais dentários. Então, como que é feita a confecção da vitrocerâmicas? Ela apresenta três etapas, que vai ser feito o enceramento, que vai ser feito o padrão em cera, a queima da cera. Após o padrão de cera ele vai ser concluído, no revestimento é realizada a queima da cera e o aquecimento do anel em um forno. Vai ser feita a injeção de um lingote pré-ceramizado e essa fase foi realizada em um forno específico do sistema, ou seja, as vitrocerâmicas são preparadas de um jeito muito parecido com as porcelanas feita pelo método de injeção que a gente acabou de falar. Existem os compósitos, que vai ser uma fase cristalina parcialmente sinterizada, e os espaços intersticiais encontra-se um vidro amorfo, que foi infiltrado. Embora haja uma fase cristalina e vítrea, sua forma de processamento vai ser muito diferente, pois o primeiro é criado um arcabouço poroso cristalino alumina que é infiltrado posteriormente um vidro. Ou seja, como que vai ser feito o processo dos compósitos? Pós-cerâmico, que vai ser composto por alumina, espinélio, alumina ou alumínia e com zircônia, ele é misturado com líquido de modelar, formando uma suspensão, e essa suspensão vai ser aplicada sobre o troquel que vai ser o gesso com o preparo. A pasta, ela vai ser pincelada de modo a atingir o formato da infraestrutura desejada e depois vai ser levada ao forno. O resultado vai ser uma estrutura de cerâmica cristalina com alto grau de porosidade e baixas propriedades mecânicas, permitindo que o técnico realize ajuste com broca multilaminada nas bordas das peças com facilidades, infiltrando um vidro de silicato de alumínio e latânio a 1100 graus Celsius, que é aplicado sobre um corpo de alumínio na forma de pó, misturado com água destilada. Então, ao final desse ciclo, e após o resfriamento da peça, o excesso de vidro é removido com um jato de óxido de alumínio, deixando a infraestrutura pronta para aplicação de porcelana de recobrimento. Após a infiltração do vidro, a restauração apresenta uma aparência de caramelo, que indica a filtração do vidro na peça. Ou seja, eu trouxe isso daqui para a gente entender um pouquinho a diferença que vai acarretar essas formas de composição, mas é algo inteiramente do material e a parte que o protético vai fazer, que daí já não é a parte que a gente faz. Existem também as policristalinas, que ela vai ser unicamente cristalina, ela não tem fase amorfa, organizada em forma de grãos cristalinos unidos uns aos outros, por meio de uma substância intergranular. Como que é a composição? Vai ser feito o escaneamento do troquel, depois a usinagem do troquel de revestimento, a geração de uma suspensão de alumina, que é aplicada no troquel de revestimento expandido para conformar a infraestrutura,
Depois, a confecção do corpo verde sobre o troquel com alta pressão, para então ele ser levado ao forno, onde ocorre a sinterização da peça. A sinterização do alumínio, ela vai ser realizada em um forno específico de forma muito mais eficiente do que os compósitos, sendo que a peça final vai apresentar baixo grau de porosidade. Após a sinterização, ocorre uma contração da peça em torno de 15%, portanto é necessário que a fábrica produza um troquel em gesso sem ampliação para ajuste da peça. Ou seja, cada uma tem a sua especificidade. Aqui eu tentei resumir e trazendo uma tabela as principais indicações, que vai ser por material e indicação. As porcelanas, elas vão ser mais indicadas para próteses metalocerâmicas, a fabricação de inlay, onlay, facetas e recobrimento de infraestruturas cerâmicas. As vitrocerâmicas, quando de leucita, elas vão ser mais indicadas para inlays, onlays, facetas e recobrimento de infraestruturas cerâmicas. E quando de silicato de sódio, infraestrutura de coroas totais e prótese fixa de até 3 elementos. Os compósitos, infraestrutura de inlays e onlays, coroas totais, anteriores e posteriores e prótese fixas. E as policristalinas, infraestruturas de coroas totais e de PPFs de 3 ou mais elementos. Aqui eu vou trazer um pouco sobre as propriedades mecânicas. As propriedades mecânicas mais estudadas que eu vi foram a tenacidade à fratura e a resistência ao desgaste. Desculpa. A tenacidade à fratura vai ser a quantidade de energia que o material consegue absorver antes de se fraturar. E o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que nos metais, essa tenacidade à fratura geralmente são 40 megapascal e as cerâmicas são 9, que a gente vê que é uma diferença muito grande. Então, as cerâmicas, elas são materiais mais frágeis que apresentam alto risco de sofrer fratura. Ou seja, do ponto de vista clínico, esse dado reflete no fato de que as estruturas metálicas apresentam um risco de fratura muito menor e são mais confiáveis do que as estruturas cerâmicas. Então, é uma comparação que a gente vê que é até um pouco injusta, né? Porque a cerâmica ela tem muito menos resistência. Mas em comparação com as metálicas, a gente sabe que as metálicas elas já vão pecar mais em outros aspectos, que são na estética e também em fatores como restaurações, é, ou restaurações, coroas que são muito rígidas, às vezes elas contribuem para uma fratura da estrutura dentária em si. Então é algo que sempre tem que ser pesado na balança. A gente não pode ser 8 ou 80 indicando restauração metálica. Tanto que hoje em dia muito poucas pessoas fazem, mas isso tem que ser analisado num amplo espectro. A cerâmica ela é menos rígida, ela é mais frágil, sim, mas o que que a gente busca quando a gente está procurando uma restauração? São vários fatores, então isso tem que ser sempre analisado em amplo espectro. Para falar sobre a tenacidade de fratura, eu trouxe essa revisão sistemática que fez uma comparação de cerâmicas posteriores e restaurações metálicas. Então, as restaurações metálicas cimentadas convencionalmente revelaram, né, no final dessa meta-análise, uma taxa de falha muito melhor quando comparada com as cerâmicas também cimentadas de forma convencional, que é o que a gente já esperava que a literatura trazia. Eu vou falar um pouquinho sobre a resistência ao desgaste, então, que ela é considerada muito alta se comparada com polímeros e metais. Consequências clínicas problemáticas, como o alto desgaste
do dente antagonista, que é o que eu já tinha falado no começo, principalmente se a superfície dessa cerâmica estiver rugosa. A gente estava vendo ali também que no processo de confecção das cerâmicas existem técnicas que vão contribuir para que o resultado dessa cerâmica seja no material mais rugoso, menos polido. Então é algo que a gente tem que prestar muita atenção na hora de indicar a técnica de confecção desse material restaurador. Então, quais são os cuidados que a gente vai precisar ter como clínico? Vai ser a certificação de que a superfície da restauração cerâmica esteja sempre polida. É aí que a gente vê também que precisa manter os cuidados e estar sempre atento a paciente que apresenta hábitos parafuncionais, que são muito comuns. Então, a gente consegue bater naquela tecla da importância das consultas periódicas, que existem pacientes, eu me coloco nisso também, que eu sou um pouco negligente com os retornos ao dentista, eles acabam pensando que você precisa ir uma vez, fazer o procedimento restaurador e nunca mais voltar. Mas é muito importante que esse paciente tenha os retornos periódicos dele, para que seja feito o polimento dessa resina, principalmente da resina, não, da cerâmica, principalmente porque os desafios ácidos que tem na boca, como a erosão, eles vão contribuir para que haja a rugosidade dessa superfície. Até o trabalho que eu apresentei no seminário, que foi sobre o gel de clareamento afetando a rugosidade desses dentes, mostrava que essas cerâmicas elas são muito afetadas por substâncias ácidas. Então, se o paciente passou por um processo de clareamento que foi inevitável, o atingimento dessa peça. Então, já é mais um critério para a gente refazer o polimento dessa peça. Muitas vezes até precisar refazer esse procedimento. É algo que tem que ser muito prestado atenção, porque não é algo que o paciente muitas vezes percebe. Ele pode chegar a perceber essa rugosidade pela sensibilidade que a gente tem na língua, mas muitas vezes ele não percebe. Se percebe, também não liga. Então, a longo prazo, a gente pode causar desgaste de dente antagonista e acabar sendo prejudicado o paciente. E muitas vezes, se o paciente já tem esse ataque ácido, se tanto extrínseco quanto intrínseco, se o paciente faz erosão, tem bruxismo e ainda tem esse antagonista que já esteja rugoso, você pensa que aquilo ali vai ser uma lixa. O paciente vai acabar tendo um potencial de erosão, de destruição muito mais rápido. Aqui eu trouxe uma revisão sistemática, né, uma meta-análise, foi uma comparação uma avaliação da performance clínica de cerâmicas e de resinas, inlays, onlays e overlays. Então eu trouxe a questão pico, para a gente entender como que foi feita essa meta-análise. A população foram pacientes que receberam resinas ou cerâmicas inlays, onlays e overlays. A intervenção foi a mesma coisa, né? Foi uma comparação entre os dois materiais. A comparação foi da cerâmica com a resina composta. O resultado foi comparado à sobrevida das restaurações, essa taxa, e o tipo de estudo foram ensaios clínicos randomizados e controlados e também estudos de follow-up. Então, o que que a gente conseguiu ver com isso? A meta-análise, ela indicou que a taxa de sobrevida das inlays, onlays e overlays, ela permanece alta, independente do período de acompanhamento, foi de 5 e 10 anos, bem como do material. Os tipos de falha mais frequentes encontrados foram as fraturas. A taxa de na parte da cerâmica. A taxa de sobrevida não parece ser afetada pelo tipo de dente, mas os dentes vitais mostram uma sobrevida mais longa das restaurações.
E as onlays têm um desempenho marginalmente menor do que as inlays. Então, essa foi a, a análise desse artigo. Sobre as propriedades óticas, eu trouxe que a translucidez ela está intimamente relacionada com o seu conteúdo cristalino e o tipo de cristal que está presente nessa microestrutura, que foi naquela parte da composição que a gente falou. Como uma regra geral, pode-se dizer que quanto maior o conteúdo cristalino, vai ser menor a translucidez. Porcelanas e vidrocerâmicas, por apresentarem um baixo conteúdo cristalino em relação às outras cerâmicas, são as cerâmicas odontológicas que apresentam maior grau de translucidez. A leucita, por exemplo, ela vai ser um cristal que apresenta alta translucidez em relação a outros cristais, como, por exemplo, o de alumínio. E os fabricantes podem controlar o grau de translucidez das porcelanas e vitrocerâmicas pelo meio de adição de óxidos metálicos ou pacificadores, criando assim porcelanas e vitrocerâmicas com alta opacidade. Opa! É interessante eu relembrar que eu já tinha falado sobre o sistema CAD/CAM, que ele não vai permitir essa estratificação, porque ele vai ser um bloco de porcelana de cor uniforme que não vai conseguir trazer esses efeitos. Trouxe também esse trabalho, que foi uma revisão de materiais novos e processamentos para cerâmicas dentárias. Então, eu fiz um resumo assim do que eu conseguia trazer, aproveitar dele, né? E as cerâmicas odontológicas e a tecnologia de processamento, elas evoluíram muito nos últimos 10 anos. E a maior parte dessa evolução, ela é relacionada às novas microestruturas e métodos, que são principalmente os métodos de processamento pelo CAD/CAM, que é feito na unicamada. As restaurações multicamadas mais estéticas, infelizmente, vão ser mais propensas a lascamento ou delaminação. Essa multicamada seriam os métodos de estratificação, que não são como método de usinagem. Os materiais via CAD/CAM tornaram-se uma opção interessante, pois eles possuem propriedades intermediárias entre cerâmicas e polímeros, são facilmente fresados e polidos. Eles são um método com custo mais alto, porém você vai entregar mais rápido para o seu paciente e com polimento desejável, e por eles terem um material que já foi pré-curado, é muito interessante porque ele já não vai ter mais aquelas contrações e problemas que a resina pode, tanto a resina quanto alguns métodos de cerâmicas podem trazer. Então, é, me fugiu a palavra. Então, ele é um material mais estável. Aqui eu trouxe um trabalho, uma revisão sistemática que fala sobre os efeitos de diferentes tratamentos de superfície na cimentação, né, e na força de cimentação da cerâmica dental aos tecidos dentários. E existem diferentes métodos de tratamento de superfície que podem ser aplicados para obter resistência e durabilidade na colagem de diferentes tipos de cerâmicas e substratos dentários. Com base nos resultados analisados, uma combinação de condicionamento mecânico e químico são propostos como a maneira mais eficaz de aumentar a resistência de união. Ou seja, existem métodos de condicionamento químico, que são feitos com ácidos, e existem métodos de condicionamento mecânico, que são feitos com jateamentos. E esse trabalho, essa revisão sistemática, viu que, com base em todos os estudos analisados, essa combinação ela vai trazer uma maneira mais eficaz. Porque se você usar só um ácido como condicionamento, ou só um jateamento, talvez não seja suficiente. Então, combinar os dois talvez seja uma opção de resposta.
Aqui eu trouxe a referência do livro que eu usei para embasar toda a aula. E os artigos que eu usei então, foram ditos a cada momento. E como conclusão desse trabalho, eu achei muito interessante fazer. Eu achei que as cerâmicas odontológicas, elas são materiais muito estudados e tem muitas vertentes de classificações, muitas composições que assim eu acredito que seja uma parte difícil até para químicos estudarem, porque são muitas inúmeras composições. Tive um pouco de dificuldade com essa parte, mas acredito que eu tenha conseguido sintetizar de uma maneira interessante para dentistas, né? Eu aprendi muito com isso. Acredito que seja um material que já foi muito estudado e cada vez mais ele se mostra promissor, né? Porque esteticamente, para dentes anteriores, é um material muito bom e posteriormente, e para dentes posteriores, ele também é um material com propriedades muito boas, muito desejáveis. Os contras que ele apresenta, como os desgastes do dente ou a possibilidade de fratura, na verdade, são coisas que são ruins, se a gente for olhar, mas são propriedades contornáveis. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente fizer um preparo adequado, souber a indicação desse material e manter as consultas de rotina, é muito difícil que isso vá afetar é, a escolha desse material restaurador em si. O que eu quero dizer com isso é que é muito difícil que eu escolha outro tipo de material para substituir esse, se eu souber fazer o diagnóstico correto e o planejamento. Então, eu acredito que é isso que eu queria trazer de conteúdo a respeito das cerâmicas odontológicas. Essa foi a minha conclusão. E espero que os professores tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.